Feliz Natal, papai, disse o mendigo ao milionário estéril, entregando-lhe um envelope com as mãos trêmulas. Ao abrir e ler o que estava dentro, o milionário desabou no chão, incapaz de suportar o peso da verdade que acabara de descobrir. Se inscreva no canal para não perder histórias emocionantes como essa e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para seguir assistindo. O vento cortava como navalhas enquanto Pedro caminhava pela calçada coberta de neve, com os ombros encolhidos contra o frio. A jaqueta velha que usava, furada nos cotovelos, fazia pouco para protegê-lo. Seus dedos, enfiados nos bolsos rasgados, tremiam tanto que ele mal conseguia senti-los. Não tinha um plano, além de continuar andando. Se parasse, talvez congelasse ali mesmo. Era uma ironia amarga, pensou. Fugira de casa para escapar do inferno que era a convivência com o avô, mas acabara encontrando outro tipo de tormento. Nas ruas, enfrentava o frio, a fome e os olhares indiferentes das pessoas que passavam apressadas, como se ele fosse invisível. Mas invisível seria melhor do que ser olhado com nojo, concluiu. Na esquina de uma loja fechada, Pedro viu um grupo de pessoas ao redor de um tambor com fogo. Eles riam e falavam alto, mas Pedro sabia que aquilo não era um convite. Tentara se juntar a um grupo como aquele uma vez e terminara sem os poucos trocados que tinha no bolso e com o rosto marcado. Agora sabia melhor, ficar sozinho era mais seguro. Ele parou em frente a uma padaria, observando o vidro embaçado. Lá dentro, pessoas sorriam e se aqueciam. Sobre o balcão, pães recém-saídos do forno liberavam uma fumaça tentadora. O estômago de Pedro roncou tão alto que ele se encolheu, como se alguém pudesse ouvir. Tentou desviar o olhar, mas a lembrança de um café da manhã quente ao lado da mãe veio como um soco. Cecília sempre fazia questão de preparar algo especial, mesmo quando o dinheiro era curto. Agora, tudo o que restava era aquela lembrança e uma foto amassada no bolso. Pedro se afastou da padaria antes que os funcionários notassem sua presença. Um homem de terno passou por ele, falando ao celular, e quase esbarrou no garoto sem ao menos se desculpar. A diferença entre eles parecia insuperável, como se vivessem em universos diferentes. Enquanto a noite caía, o frio se tornava mais cruel. A neve acumulava-se em camadas espessas nas ruas, e Pedro sabia que precisava encontrar um lugar para dormir. Havia um beco próximo, onde outros sem teto montavam abrigos improvisados, mas ele hesitou. Ladrões costumavam rondar aquele local. A alternativa era a escada de um prédio abandonado, mas o vento ali parecia cortar ainda mais fundo. Não havia boas escolhas. Depois de muito andar, encontrou um pequeno vão entre dois prédios com um pouco menos de vento. Encolhido contra a parede de tijolos, Pedro se sentou, puxando os joelhos contra o peito. O estômago roncava novamente, mas ele já estava acostumado com isso. O frio, no entanto, era diferente. Entrava em seus ossos, consumindo toda a sua força. Seus olhos pesavam, mas ele sabia que adormecer era perigoso. Uma voz em sua mente lhe dizia que não sobreviveria até amanhã. Ele tentou ignorá-la, mas o cansaço era esmagador. Sua visão começou a embaçar e ele se perguntou, pela primeira vez, se teria sido melhor ficar com o avô, suportar os gritos e os tapas, ao invés de enfrentar aquilo sozinho. Pedro não percebeu quando sua cabeça tombou para o lado. A neve começou a cair mais forte, cobrindo seus cabelos e roupas. O mundo parecia distante, como se ele estivesse flutuando para fora de seu próprio corpo. Quando seus olhos estavam prestes a se fechar completamente, um vulto surgiu na entrada do beco. Vozes ao longe. Passos rápidos. Pedro não conseguiu distinguir quem era antes de sua mente mergulhar na escuridão. O som da tempestade parecia ensurdecedor enquanto Rafael ajustava o capuz do casaco e apertava o passo pelas ruas geladas. Diana vinha logo atrás, carregando uma sacola com cobertores e garrafas de sopa quente. Os dois haviam saído em uma ronda noturna, uma tarefa que se tornara rotina desde que começaram a trabalhar como voluntários no abrigo.
Aquela noite, porém, estava especialmente cruel. O vento castigava seus rostos e a neve acumulada tornava cada passo mais difícil. Se não encontrarmos ninguém, voltamos, disse Diana, tentando soar firme, apesar do cansaço. Rafael concordou, mas algo o fez parar. No beco entre dois prédios, uma figura encolhida chamou sua atenção. Ele se aproximou e a silhueta se revelou. Um garoto, magro demais, encolhido contra a parede. Diana, chamou ele, sem tirar os olhos do jovem. Diana correu até ele, seu coração apertado. O rosto do garoto estava pálido, quase azul. Ele não se movia. Ele está respirando? Perguntou ela, a voz tomada pelo pânico. Rafael se ajoelhou e colocou a mão sob o nariz do garoto. Sentiu um sopro fraco. Está, mas mal. Temos que tirá-lo daqui agora. Com cuidado, Rafael ergueu o menino nos braços. Ele era leve como um saco vazio, o que fez Rafael estremecer. Diana segurou o casaco do garoto para proteger seu corpo do vento enquanto caminhavam apressados em direção ao abrigo. O abrigo era um prédio simples, mas quente e iluminado. Assim que entraram, Diana correu para preparar uma cama em uma sala isolada, enquanto Rafael colocava o garoto no sofá mais próximo. Ele precisa de calor, disse Diana, voltando com cobertores, e algo quente para beber quando acordar. Rafael observou enquanto ela colocava uma compressa quente sobre as mãos do garoto e ajustava os cobertores ao redor de seu corpo. Ele parecia tão frágil como se qualquer movimento errado pudesse quebrá-lo. Havia algo em seu rosto que parecia familiar, mas Rafael não conseguiu identificar o quê. Pouco tempo depois, o garoto começou a se mexer. Seus olhos abriram devagar, revelando um olhar confuso e desconfiado. Ele tentou se levantar, mas sua força era insuficiente. Ei, está tudo bem, disse Diana, colocando uma mão gentil sobre seu ombro. Você está seguro. Nós só queremos ajudar. Quem são vocês? A voz dele era rouca, quase um sussurro. Meu nome é Diana e esse é Rafael. Encontramos você na rua, no meio do frio. Você estava congelando. Trouxemos você para cá. Eu não pedi ajuda, disse o garoto, tentando se afastar. Rafael levantou as mãos, como se para mostrar que não era uma ameaça. Eu sei, mas não podíamos simplesmente deixar você lá. Pode confiar na gente. Pedro encarou os dois, seus olhos buscando sinais de perigo. Ele já havia aprendido que nada vinha de graça, e a palavra ajuda costumava esconder armadilhas. Eu não vou ficar, disse ele, com uma força que surpreendeu até a si mesmo. Tudo bem, disse Diana com paciência, mas você está muito fraco agora. Pelo menos coma algo antes de ir. Pedro hesitou. O cheiro de sopa quente o tentava, mas sua desconfiança falava mais alto. Ele se afastou o máximo que pôde no sofá, puxando os cobertores ao redor do corpo como uma armadura. Enquanto Diana preparava a sopa, Rafael pegou o casaco do garoto para pendurá-lo e percebeu algo cair de um dos bolsos. Ele se abaixou para pegar o objeto e congelou no momento em que seus olhos pousaram na imagem. Era uma foto antiga, amassada e desbotada, mas inconfundível. Cecília. Ela estava sorrindo, com o braço ao redor de um garoto pequeno, provavelmente de 2 ou 3 anos. Rafael sentiu um nó na garganta enquanto segurava a foto com mãos trêmulas. O garoto na imagem era muito mais novo, mas os olhos eram os mesmos do garoto que agora estava no sofá. Rafael olhou para Pedro, tentando esconder o turbilhão de emoções dentro de si, e se perguntou, seria possível? O relógio marcava quase meia-noite, mas Rafael não conseguia tirar os olhos da foto em sua mão. Estava sentado em uma cadeira perto da janela, iluminado apenas pela luz fraca de um abajur. Lá fora, a neve continuava a cair. Dentro, o mundo parecia suspenso em um silêncio desconfortável. Cecília. O nome parecia sussurrar em sua mente, cada sílaba carregada de memórias que ele passara anos tentando enterrar. Na foto, ela parecia feliz, algo que ele não via nela há muito tempo antes de sua separação. A imagem o atingiu como um soco no estômago. Por que você nunca me contou? Murmurou para si mesmo.
passando o dedo pela borda desgastada da foto. O menino ao lado de Cecília poderia ser ele mesmo. A idade parecia bater, e os olhos, tão semelhantes aos de Pedro, pareciam uma evidência impossível de ignorar. Rafael sentiu um aperto no peito. E se Cecília tivesse escondido dele que tinha um filho? E se aquele garoto, dormindo no sofá a poucos metros de distância, fosse seu? No quarto adjacente, Diana terminou de guardar as tigelas de sopa e percebeu que Pedro se mexia inquieto no sofá. Ele parecia estar acordando completamente, mas havia algo em seu olhar que revelava uma intenção clara: sair dali. Você está se sentindo melhor? Perguntou ela suavemente, sentando-se em uma cadeira próxima. Eu não vou ficar aqui, Pedro respondeu com firmeza, ainda enroscado no cobertor. Seus olhos espiavam a porta, como se já estivesse calculando a melhor rota de fuga. Não estamos pedindo que você fique para sempre, disse Diana. Só queremos que você descanse um pouco antes de voltar para onde achar melhor. Vocês dizem isso agora, ele resmungou desconfiado. Diana suspirou, sentindo a barreira que ele erguera. Era como se ele tivesse decidido que ninguém no mundo poderia ser confiável. Ela viu a mesma expressão no rosto de Rafael meses atrás, quando ele ainda lidava com a perda do bebê. Enquanto isso, Rafael permaneceu no canto da sala, segurando a foto. Ele tentou se convencer de que estava imaginando coisas. Talvez fosse apenas coincidência, mas a pergunta persistia como um eco. E se for verdade? Rafael? A voz de Diana interrompeu seus pensamentos. Ela havia voltado para a sala e olhava para ele com curiosidade. Está tudo bem? Ele ergueu os olhos e notou que Diana o observava com uma mistura de preocupação e confusão. Sim, sim, ele disse apressadamente, mas suas mãos tremiam visivelmente quando guardou a foto no bolso. Diana estreitou os olhos. O que é isso que você está escondendo? Ele hesitou, mas não conseguia mentir para ela. Tirou a foto do bolso e a estendeu para que ela visse. Essa é Cecília, disse ele, sua voz baixa. Ela foi importante para mim muitos anos atrás, e esse garoto ao lado dela, ele olhou na direção de Pedro. Acho que pode ser ele. Diana ficou em silêncio, processando as palavras. Ela conhecia Rafael o suficiente para saber que ele nunca falava sobre o passado, especialmente sobre Cecília. O fato de ele ter mencionado o nome dela já era significativo. Você acha que ele é seu filho? Perguntou, tentando manter a calma. Eu não sei, Rafael admitiu, mas se ele for, Pedro, deitado no sofá, ouvia cada palavra com atenção crescente. Ele não sabia exatamente sobre quem Rafael e Diana estavam falando, mas reconheceu o nome Cecília. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele se levantou, com passos silenciosos, aproximando-se da porta da sala onde o casal conversava. Se ele for meu filho, continuou Rafael, agora com a voz embargada, não faço ideia de como dizer isso a ele, nem sei se ele vai querer me ouvir. E se Cecília escondeu isso de mim, por quê? Pedro abriu a porta com força, encarando os dois. Seus olhos estavam ardendo de raiva e confusão. Do que vocês estão falando? Por que vocês estão falando sobre a minha mãe? Rafael e Diana congelaram, suas expressões entregando mais do que palavras poderiam dizer. A sala ficou em silêncio. Pedro estava de pé, o olhar fixo em Rafael, como se tentasse decifrá-lo. Diana, ainda segurando a foto de Cecília, percebeu que a tensão na sala era como uma corda prestes a arrebentar. Por que vocês estavam falando da minha mãe? Pedro repetiu, sua voz dura e carregada de desconfiança. Ele deu um passo à frente, os olhos se estreitando. Rafael abriu a boca para responder, mas as palavras pareciam congeladas em sua garganta. Ele nunca havia imaginado ter que lidar com algo assim, muito menos em um momento tão repentino. Diana interveio. Pedro, por favor, sente-se, disse ela suavemente. Podemos explicar. Eu não quero sentar, gritou Pedro, surpreendendo até a si mesmo. Eu quero saber, agora. Rafael respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos.
Ele sabia que qualquer palavra errada poderia fazer o garoto se fechar completamente. Eu conheci sua mãe muitos anos atrás, começou ele, mantendo a voz calma. Ela foi muito especial para mim. Nós nos separamos e eu nunca soube o que aconteceu com ela depois disso. Pedro cruzou os braços, como se tentasse proteger a si mesmo. E daí? Você acha que isso te dá o direito de falar dela agora? Não é isso. Rafael tentou explicar. Quando vi a sua foto, achei que talvez pudesse haver uma conexão entre nós. Conexão? Pedro riu amargamente, balançando a cabeça. Você acha que pode aparecer do nada e começar a fazer perguntas sobre a minha mãe? Quem você pensa que é? Rafael hesitou, sentindo o peso da pergunta. Ele sabia que revelar suas suspeitas naquele momento seria arriscado demais. Pedro claramente não estava pronto para ouvir. Pedro deu um passo para trás, ainda encarando Rafael. Ele sentia o sangue pulsar nos ouvidos, a cabeça rodando com as palavras que acabara de ouvir. Não fazia sentido, nenhuma das peças se encaixava e a frustração queimava em seu peito. Isso é loucura, murmurou ele. Eu não vou ficar aqui para ouvir mais mentiras. Antes que Rafael ou Diana pudessem reagir, Pedro se virou e saiu pela porta com passos rápidos. Diana começou a segui-lo, mas parou quando Rafael colocou a mão em seu ombro. Deixe-o ir, disse ele baixinho. Deixar ele ir? Rafael, ele está sozinho lá fora. Você sabe o que pode acontecer com ele. Eu sei, respondeu Rafael, a voz pesada de preocupação. Mas se eu tentar ir atrás dele agora, só vou assustá-lo ainda mais. Diana olhou para ele incrédula. Você precisa decidir o que quer fazer, Rafael. Porque se ele for mesmo seu filho, deixar ele sair assim pode ser um erro que você nunca vai perdoar. Rafael desviou o olhar, lutando contra a culpa que começava a consumi-lo. Nas ruas, o ar frio cortava o rosto de Pedro enquanto ele caminhava rápido, tentando ignorar o vento que parecia mais forte a cada passo. Sua mente girava com as palavras de Rafael. Por que aquele homem parecia tão desesperado em falar sobre Cecília? Pedro não queria pensar. Ele precisava se distrair, precisava encontrar algo que o fizesse esquecer a confusão que agora dominava seus pensamentos. Ao dobrar a esquina de um beco, ouviu gritos. 2 homens estavam empurrando um jovem contra a parede, exigindo algo que ele não tinha. Eu já disse, não tenho nada, o garoto gritou, tentando se esquivar das mãos que o seguravam. Pedro parou por um instante, avaliando a cena. Ele sabia que deveria seguir em frente, evitar problemas. Mas algo em seu peito se revoltou. Ele sabia como era estar sozinho, impotente diante da violência. E por mais que não quisesse admitir, reconheceu um pouco de si mesmo naquele garoto. Ei, deixem ele em paz! Pedro gritou, correndo na direção deles. Os 2 homens se viraram, surpresos. Um deles, alto e com um casaco de couro gasto, deu um passo à frente rindo. E quem vai me obrigar? Você? Pedro não respondeu. Ele avançou, acertando um soco no homem mais próximo, mas o golpe foi fraco. Antes que pudesse recuar, sentiu uma pancada no lado do rosto que o jogou no chão. Grande ideia, garoto, zombou o homem, chutando Pedro no estômago. O outro homem largou o garoto contra a parede e se juntou ao ataque, chutando Pedro novamente. O jovem que eles estavam ameaçando fugiu, deixando Pedro sozinho para enfrentar a fúria dos agressores. Pedro tentou se levantar, mas outro chute o jogou de volta ao chão. Seus olhos começaram a fechar, enquanto os homens riam, prontos para terminar o trabalho. Rafael não conseguia tirar a expressão de Pedro da cabeça enquanto caminhava de um lado para o outro no pequeno escritório do abrigo. Ele estava inquieto, atormentado pela possibilidade de ter deixado o garoto sair para algo pior do que a tempestade de neve. Diana o observava em silêncio, sabendo que sua hesitação era alimentada pelo medo de errar. Eu não devia ter deixado ele ir, disse Rafael finalmente, parando na frente da janela e olhando para fora. A neve parecia interminável. Não, você não devia, respondeu Diana, cruzando os braços. Sua voz não era de acusação, mas de preocupação.
Mas o que importa agora é o que você vai fazer a respeito. Rafael pegou o casaco, determinado. Eu vou atrás dele. Diana assentiu, entregando-lhe uma lanterna. Leve isso, e Rafael, traga-o de volta. Seja honesto com ele, mas lembre-se, ele está com medo. Você precisa conquistar a confiança dele. Com essas palavras ecoando em sua mente, Rafael saiu, enfrentando o frio com passos rápidos e firmes. A busca levou mais tempo do que Rafael esperava. As ruas estavam quase desertas, exceto por algumas figuras sombrias encolhidas sob cobertores improvisados. Ele perguntava a cada grupo se haviam visto um garoto magro com um casaco gasto, mas ninguém parecia saber. Então, ele ouviu algo. Risadas altas e gritos abafados vindos de um beco próximo. Quando virou a esquina, a cena o paralisou. Pedro estava no chão, o rosto sujo de sangue, enquanto dois homens riam e o chutavam. Rafael não pensou. Ele correu na direção deles, gritando: "Larguem ele!" Os dois homens se afastaram surpresos. Rafael era grande e sua presença intimidante o suficiente para fazê-los reconsiderar. Um deles murmurou algo e ambos fugiram antes que ele pudesse alcançá-los. Rafael se ajoelhou ao lado de Pedro, o coração disparado. O garoto estava consciente, mas fraco, seus olhos semicerrados. "Pedro, sou eu", disse Rafael, tentando não deixar o pânico transparecer. "Você está bem? Consegue se levantar?" Pedro tentou responder, mas sua voz era apenas um sussurro. Rafael não esperou mais. Ele ergueu o garoto nos braços, sentindo o peso leve e alarmante. De volta ao abrigo, Diana correu para recebê-los. Quando viu o estado de Pedro, seu coração apertou. "Coloque-o aqui", disse ela, indicando um dos sofás. Rafael obedeceu enquanto Diana corria para buscar o kit de primeiros socorros. Pedro tentou se levantar, mas Diana o impediu gentilmente. "Fique quieto", disse ela, enquanto limpava os cortes em seu rosto. "Você precisa descansar." Pedro não respondeu. Sua desconfiança ainda estava lá, mas a exaustão e a dor eram mais fortes. Ele permitiu que Diana cuidasse dele, embora evitasse olhar diretamente para ela ou para Rafael. "Você não deveria ter vindo me buscar", murmurou finalmente sua voz amarga. "E deixá-lo naquele estado", respondeu Rafael. "Você pode não querer a nossa ajuda, Pedro, mas nós não vamos simplesmente desistir de você." Pedro olhou para ele, os olhos cheios de algo entre raiva e confusão. Ele não estava acostumado a ninguém se importando, muito menos insistindo. A tensão na sala era palpável, enquanto Diana terminava de cuidar de Pedro. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, inclinando-se para a frente. "Por que você foi embora assim?", perguntou Rafael, mantendo a voz calma. Pedro bufou, desviando o olhar. "Eu não tenho tempo para mentiras." "Eu não menti para você", disse Rafael, a voz um pouco mais firme. "Mas eu também não disse tudo. Você tem razão em estar confuso. Eu só quero uma chance de explicar." "Eu não preciso de explicações", Pedro retrucou, tentando se levantar, mas a dor em suas costelas o fez cair de volta no sofá com um gemido. "Você precisa de descanso", disse Diana. Ela colocou um cobertor sobre ele e olhou para Rafael, dando-lhe um sinal para dar espaço ao garoto. Mais tarde, enquanto Diana lavava as mãos na pequena pia do abrigo, Pedro observava de longe, sem ser visto. Ele ouviu quando Rafael entrou e perguntou algo que fez o estômago de Pedro se apertar. "Você acha que ele vai ficar?" "Não sei", respondeu Diana cansada. "Ele está machucado por dentro e por fora. Isso não vai ser fácil." Houve uma pausa antes de Rafael perguntar em voz baixa: "Você nunca pensou que, se pudéssemos ter nosso próprio filho, seria diferente?" Diana parou por um momento, então respondeu: "Isso não importa agora. Não podemos ter filhos, Rafael. Mas Pedro precisa de alguém. Se pudermos ajudá-lo, isso já é suficiente para mim." Pedro se encolheu. As palavras o atingiram como um soco no peito. Ele nunca confiava em ninguém, mas ouvir que eles não podiam ter filhos despertou um alerta em sua mente. Por que eles queriam tanto ajudá-lo?
Pedro se virou, pensando em como fugir novamente antes que eles tentassem usá-lo para preencher o vazio em suas vidas. A manhã chegou devagar, trazendo consigo um silêncio pesado. No abrigo, os poucos sons vinham das ruas lá fora, o vento sibilante e o ruído de carros passando nas estradas cobertas de neve. Pedro acordou no sofá, com o corpo dolorido e a cabeça cheia de pensamentos. Ele olhou ao redor, seus olhos pousando na figura de Diana, que organizava mantimentos em uma prateleira próxima. Pedro não sabia por que ainda estava ali. Talvez fosse a dor física que o mantinha preso, ou o fato de não ter forças para enfrentar o frio novamente. Mas havia algo em Diana que o deixava menos tenso, embora ele jamais admitisse isso. "Bom dia", disse ela ao perceber que ele estava acordado. Sua voz era suave, mas não invasiva. "Como você está se sentindo?" "Já estive pior", respondeu Pedro seco. Ele tentou se levantar, mas uma pontada de dor nas costelas o fez recuar. "Você precisa de mais tempo para se recuperar", disse Diana, aproximando-se com cuidado. Pedro olhou para ela, seus olhos cheios de algo entre curiosidade e desconfiança. "Por que vocês se importam?" Diana se sentou em uma cadeira próxima, mantendo uma distância confortável. "Porque ninguém deveria enfrentar isso sozinho." Pedro balançou a cabeça. "Eu estou bem sozinho. Sempre estive." "Não parece tão bem assim", retrucou Diana gentilmente. Aquela resposta tocou um ponto sensível. Pedro ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão. Parte dele queria permanecer fechado, mas outra parte sentia uma necessidade de aliviar o peso que carregava. "Meu avô", começou ele com a voz baixa. "Ele não era uma boa pessoa." Diana permaneceu em silêncio, encorajando-o a continuar sem pressioná-lo. "Minha mãe morreu quando eu era pequeno", disse Pedro, cada palavra saindo com dificuldade. "Depois disso, ele ficou com a minha guarda, mas ele não se importava comigo, só bebia, gritava e batia quando tinha vontade." Diana engoliu em seco, controlando a própria emoção para não assustá-lo. "Isso é horrível, Pedro. Você não merecia isso." Pedro deu de ombros, como se tentasse diminuir a importância de sua dor. "Foi por isso que eu fugi. Eu não queria mais viver daquele jeito." Diana inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz carregada de empatia. "Você foi muito corajoso de fugir. Mas viver na rua não é seguro, Pedro. Você merece mais do que isso." Pedro olhou para ela, seus olhos cintilando com uma emoção que ele parecia tentar esconder. Merecer não muda nada. Enquanto isso, Rafael estava na cozinha, tentando ocupar a mente enquanto ouvia fragmentos da conversa. Cada palavra de Pedro era como um golpe. Ele se perguntava se deveria entrar na sala, mas não queria interromper. Diana parecia ter conquistado um nível de confiança que ele ainda não tinha. Rafael não era bom em lidar com emoções, principalmente as dele. Desde que vira a foto de Cecília, sua mente estava em um turbilhão. Tudo em Pedro gritava "filho", mas ele sabia que precisava de algo mais sólido para confirmar suas suspeitas. Foi enquanto arrumavam um armário que Rafael encontrou algo inesperado. No fundo de uma caixa de doações deixada no abrigo, ele encontrou um pequeno carrinho de brinquedo de madeira desgastado pelo tempo. Ele pegou o objeto e, ao girá-lo, viu um nome gravado na parte de baixo: Pedro. O sangue de Rafael gelou. O brinquedo era simples, mas a inscrição parecia feita com cuidado. Ele se perguntou como aquilo havia parado ali e, mais importante, se pertencia a Pedro. Na sala, Diana continuava tentando estabelecer uma conexão. "E sua mãe?", perguntou ela com cuidado. "Você se lembra muito dela?" Pedro hesitou, apertando os punhos nos cobertores. "Ela era boa comigo, a melhor pessoa que eu já conheci. Mas não lembro de muita coisa, só que ela cantava para mim antes de dormir." Diana sorriu, sentindo o peso de cada palavra de Pedro. "Ela devia te amar muito." Pedro assentiu, mas não disse mais nada. Diana percebeu que ele estava se fechando novamente e decidiu não pressioná-lo. "Eu vou pegar algo para você comer", disse ela, levantando-se. Enquanto caminhava até a cozinha,
Diana encontrou Rafael parado com o carrinho de brinquedo nas mãos. Sua expressão estava séria e ele parecia perdido em pensamentos. "O que é isso?" perguntou ela. Rafael estendeu o brinquedo para ela. "Olhe, tem o nome dele gravado, Pedro." Diana examinou o objeto, seu coração acelerando. "Você acha que..." "Não sei", respondeu Rafael, tentando manter a calma. "Mas é coincidência demais para ignorar. Eu preciso perguntar a ele." "Com cuidado, Rafael", disse Diana. "Ele acabou de começar a se abrir. Você não pode assustá-lo." Rafael assentiu, mas sua mente estava decidida. Ele sabia que aquele brinquedo podia ser uma peça crucial para conectar os pontos. Enquanto Rafael voltava para a sala com o brinquedo, Pedro levantou os olhos, notando o objeto em suas mãos. Seus olhos se estreitaram e a tensão na sala aumentou. Rafael entrou na sala com o carrinho de brinquedo na mão. Pedro, ainda envolto nos cobertores, percebeu o objeto imediatamente. Sua postura se tornou rígida, os olhos fixos no carrinho. "De onde você tirou isso?" perguntou Pedro, a voz cortante. "Estava em uma das caixas do abrigo", respondeu Rafael calmamente, tentando avaliar a reação do garoto. "É seu?" Pedro hesitou, mas não conseguiu disfarçar o reconhecimento em seu olhar. "Era meu, faz muito tempo." Rafael respirou fundo, tentando não revelar a onda de emoções que o invadiu. Ele sabia que aquele pequeno brinquedo poderia ser mais do que uma coincidência, mas ainda era cedo para dizer qualquer coisa. "Quer ficar com ele?" perguntou Rafael, oferecendo o carrinho. Pedro estendeu a mão devagar, pegando o objeto. Ele passou o dedo sobre o nome gravado, como se estivesse redescobrindo um pedaço de seu passado. "Eu não achava que ainda existisse." O silêncio se estendeu por alguns instantes, antes de Pedro mudar de assunto abruptamente. "Posso sair agora?" "Não até que esteja melhor", disse Rafael, controlando a vontade de fazer mais perguntas. Pedro bufou, mas não insistiu. Ele sabia que estava fraco demais para ir longe. Mais tarde, enquanto Pedro cochilava, Rafael levou o carrinho até seu pequeno escritório no abrigo. Ele colocou o objeto sobre a mesa e se sentou, a mente acelerada. Rafael não era de se deixar levar por impulsos, mas tudo em sua intuição apontava para uma conexão. Ele sabia que precisava de respostas. Com o nome de Cecília ainda ecoando em sua cabeça, começou a pesquisar em antigos registros online, vasculhando arquivos públicos e redes sociais. Depois de horas navegando, ele encontrou um documento que fez seu coração parar. Uma certidão de nascimento com o nome Pedro Costa. O pai estava listado como não declarado, mas a mãe era Cecília Costa. A data de nascimento coincidia com o período em que ele e Cecília haviam terminado. Rafael se recostou na cadeira, as mãos tremendo. As peças finalmente se encaixavam. Pedro era seu filho. O choque deixou Rafael paralisado por longos minutos. Ele pensou em Cecília, tentando imaginar por que ela nunca lhe contara. Eles haviam se separado em circunstâncias complicadas, mas ele nunca imaginou que ela estivesse grávida. "Ela devia ter tido motivos", murmurou para si mesmo, sentindo um misto de tristeza e raiva. Quando Diana entrou na sala, encontrou Rafael com a cabeça entre as mãos. "O que houve?" perguntou ela, alarmada. Rafael olhou para ela, os olhos brilhando com emoção. "Eu tenho certeza agora, Diana. Ele é meu filho." Diana se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele. "Tem certeza? Como descobriu?" Rafael mostrou os documentos que encontrara. Diana os leu, o choque evidente em seu rosto. "Rafael, isso muda tudo", disse ela, tentando organizar seus próprios pensamentos. "O que você vai fazer agora?" "Não sei", admitiu ele. "Quero contar a ele, mas Pedro está tão fechado. Tenho medo de afastá-lo ainda mais." Diana assentiu. "Você tem razão. Ele mal confia em nós agora. Se você jogar essa bomba de uma vez, ele pode se sentir traído ou manipulado." Rafael passou as mãos pelo rosto, frustrado. "Mas não posso fingir que não sei. É meu filho, Diana. Ele merece saber." "E ele vai saber",
disse Diana, colocando uma mão sobre a dele. Mas no momento certo, você precisa conquistar a confiança dele primeiro, mostrar que você está aqui por ele, não porque sente que deve algo ao passado. As palavras de Diana fizeram Rafael refletir. Ele sabia que ela estava certa, mas a urgência de fazer algo pesava em seu peito como uma âncora. Enquanto isso, Pedro acordou do cochilo e ouviu vozes vindas da sala de reuniões. Ele se aproximou devagar, ficando na entrada, onde podia ouvir sem ser visto. Ele é meu filho, Diana, disse Rafael, sua voz carregada de emoção. Não posso simplesmente ignorar isso. Pedro ficou congelado no lugar. Filho? O que ele estava dizendo? Eu sei, respondeu Diana. Mas Pedro precisa se sentir seguro antes de qualquer coisa. Se você pressioná-lo agora, ele pode fugir de vez. As palavras ecoaram na mente de Pedro. Filho, segurança, fugir. Ele não entendia o contexto, mas a conversa mexeu com algo profundo dentro dele. Pedro se afastou silenciosamente, com o coração acelerado e uma nova desconfiança pairando sobre Rafael. Pedro não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Rafael e Diana ecoavam em sua mente como uma música fora de tom. Ele é meu filho. O que aquilo significava? Rafael estava falando sobre ele, ou era apenas um delírio de um homem tentando preencher algum vazio em sua vida? Pedro não tinha respostas, mas sua desconfiança crescia. Ele precisava confrontar Rafael novamente, mesmo que isso significasse colocar tudo a perder. Na manhã seguinte, Pedro encontrou Rafael sozinho no pequeno depósito do abrigo. O homem estava organizando algumas caixas, mas parecia distraído, como se sua mente estivesse longe dali. Quero respostas, disse Pedro, entrando na sala sem avisar. Rafael virou-se rapidamente, surpreso com o tom direto do garoto. Respostas? Eu ouvi você ontem à noite, disse Pedro cruzando os braços. Seus olhos estavam firmes, desafiadores. Você estava falando sobre mim com Diana, disse algo sobre eu ser seu filho. O que isso significa? Rafael congelou. Ele não esperava que Pedro tivesse ouvido aquela conversa, e agora cada palavra parecia uma armadilha. Ele não podia simplesmente despejar a verdade naquele momento. Diana estava certa. Pedro mal confiava neles. Você entendeu errado, disse Rafael, tentando manter a voz calma. Diana e eu estávamos discutindo sobre como ajudar você. Só isso. Pedro estreitou os olhos. Você está mentindo. Não estou, insistiu Rafael, mas a culpa em seu tom o traiu. Você passou por muita coisa, Pedro. Só queremos que você fique bem. Eu não preciso de vocês. Pedro disparou, sua voz subindo. Vocês acham que podem aparecer na minha vida, fingir que se importam e esperar que eu acredite? Eu não sou idiota. Rafael respirou fundo, lutando contra o impulso de dizer tudo. Ele sabia que qualquer movimento errado poderia empurrar Pedro para longe. Pedro, você está certo em desconfiar, disse ele finalmente, sua voz baixa. Mas nós não estamos aqui para enganar você. Eu só quero que você tenha um lugar seguro para ficar. Pedro balançou a cabeça, frustrado. Ele sabia que algo estava sendo escondido, mas não conseguia provar. Mais tarde, Diana encontrou Pedro sentado em um dos cantos do abrigo, encolhido sob um cobertor. Ela se aproximou devagar, como sempre fazia, para não assustá-lo. Você está bem? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Pedro não respondeu de imediato. Ele olhou para ela, os olhos cheios de perguntas. Por que vocês se importam comigo? De verdade? Porque você merece, respondeu Diana sem hesitar. Você passou por tanta coisa, Pedro, e ninguém deveria enfrentar tudo isso sozinho. Pedro a observou por um longo momento, tentando decidir se acreditava nela. Ele queria acreditar, mas algo o impedia. E o Rafael? Perguntou ele, mudando de assunto. Por que ele age tão estranho comigo? Diana hesitou, mas sabia que precisava ser honesta, pelo menos em parte. Ele está lidando com algumas coisas do passado. Às vezes, quando você se importa com alguém, é difícil encontrar as palavras certas. Pedro franziu a testa. Se ele acha que pode me enganar, está perdendo tempo. Diana colocou uma mão no ombro dele.
Ninguém quer enganar você, Pedro. Só queremos ajudar. E se você nos der uma chance, acho que podemos provar isso. Pedro desviou o olhar, mas não protestou. Enquanto isso, Rafael estava no pequeno escritório do abrigo, os papéis da certidão de nascimento espalhados sobre a mesa. Ele sabia que não poderia continuar escondendo a verdade por muito tempo. Pedro já estava desconfiado e a mentira começava a pesar sobre ele. Diana entrou na sala e viu a bagunça na mesa. Você ainda está pensando em como contar a ele? Sim, respondeu Rafael, passando a mão pelo cabelo. Mas não sei como. Ele já não confia em mim. Se eu contar agora, ele pode simplesmente fugir. Então mostre que ele pode confiar em você, sugeriu Diana. Não force. Deixe que ele veja quem você é. Rafael assentiu, mas a dúvida ainda o consumia. Naquela tarde, Pedro estava explorando os corredores do abrigo, tentando encontrar algo para passar o tempo. Ele sabia que Diana queria que ele ficasse, mas sua mente ainda estava decidida a sair assim que tivesse forças suficientes. Ao abrir uma porta que dava para uma sala de armazenamento, algo chamou sua atenção. Entre caixas e objetos esquecidos, ele viu uma moldura quebrada no chão. Ele a pegou, curioso, e congelou ao ver o que estava dentro. Era uma foto de Rafael ao lado de uma mulher que Pedro reconheceu instantaneamente, Cecília. A imagem parecia antiga, mas não havia dúvidas. Rafael e sua mãe estavam juntos, sorrindo, como se fossem amigos próximos ou algo mais. O coração de Pedro começou a acelerar. Ele saiu da sala com a moldura na mão, os pensamentos embaralhados. Rafael conhecia sua mãe. Ele estava mentindo sobre tudo. Pedro se aproximou do escritório de Rafael, segurando a foto, e abriu a porta com força, determinado a exigir explicações. Rafael mal teve tempo de levantar os olhos quando a porta do escritório foi escancarada com um estrondo. Pedro entrou com passos firmes, segurando a moldura da foto que encontrara. Seu rosto estava uma mistura de fúria e confusão, os olhos fixos em Rafael. Você vai me dizer a verdade agora, disparou Pedro, jogando a moldura sobre a mesa. Rafael olhou para a foto e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era a mesma imagem que ele guardara por anos, mas que havia perdido em uma mudança. Cecília, jovem e sorridente ao seu lado, em tempos que pareciam pertencer a outra vida. Pedro, começou Rafael, a voz cautelosa. Sem enrolação, Pedro interrompeu, batendo na mesa. Você conhece a minha mãe. Você mentiu para mim esse tempo todo. Rafael respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ele sabia que não poderia mais negar o óbvio, mas revelar tudo naquele momento poderia afastar Pedro para sempre. Sim, admitiu finalmente, levantando as mãos em sinal de rendição. Eu conhecia sua mãe. Pedro ficou em silêncio por um instante, como se estivesse processando o peso daquela afirmação. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de mágoa. Por que você não me contou antes? Porque eu não sabia como, respondeu Rafael sincero. Eu não sabia como você reagiria e não queria assustá-lo. Não queria assustar? Pedro riu, um som seco e amargo. Você acha que esconder isso me ajuda de alguma forma? Tudo que você fez foi me enganar. Eu nunca quis enganar você, disse Rafael, tentando manter a calma. Eu só não sabia que você era o filho dela até pouco tempo. E o que mais você não sabe? Pedro disparou, os olhos ardendo. Você também não sabe por que ela morreu ou por que eu passei anos com um monstro que me tratava como lixo? As palavras de Pedro atingiram Rafael como um golpe. Ele tentou se aproximar, mas Pedro deu um passo para trás, levantando a mão como um escudo. Fique longe de mim! Do lado de fora, Diana ouviu a discussão e se apressou até o escritório. Quando entrou, encontrou Pedro com o rosto vermelho de raiva e Rafael parecendo derrotado. O que está acontecendo? Perguntou Diana, olhando de um para o outro. Pedro virou-se para ela, apontando para Rafael. Ele mentiu para mim. Ele conhece a minha mãe, mas fingiu que não sabia nada. Diana olhou para Rafael surpresa. É verdade? Eu ia contar,
respondeu Rafael, sua voz cheia de culpa. Mas ele não estava pronto. Eu só queria proteger ele. Proteger? Pedro repetiu, rindo amargamente. Você nem sabe o que significa essa palavra. Pedro, começou Diana tentando acalmá-lo. Eu sei que isso parece um grande choque, mas podemos conversar sobre isso. Não precisa sair assim. Eu não vou ficar aqui, Pedro declarou, empurrando a cadeira para o lado. Vocês acham que podem me salvar? Vocês não sabem nada sobre mim. Diana tentou alcançá-lo, mas Pedro já estava na porta. Enquanto Pedro saía apressado pelo corredor do abrigo, Rafael sentiu um desespero crescente. Ele sabia que se o deixasse ir novamente, poderia ser a última vez que o visse. Pedro, por favor, chamou Rafael correndo atrás dele. Eu cometi erros, mas estou tentando consertar isso. Pedro parou por um breve momento e se virou. Consertar? Não há nada para consertar. Você não é nada para mim. As palavras do garoto cortaram Rafael como uma lâmina. Antes que pudesse responder, Pedro saiu pela porta, desaparecendo na neve que caía do lado de fora. De volta ao abrigo, Rafael afundou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Diana fechou a porta do escritório, cruzando os braços. Você precisa contar a ele, disse ela, sua voz firme, mas não acusadora. Eu tentei, respondeu Rafael, parecendo derrotado, mas ele não está pronto para ouvir. Talvez ele nunca esteja, disse Diana, sentando-se ao lado dele. Mas isso não significa que você deva desistir. Rafael olhou para a mesa, onde a foto de Cecília ainda estava. Seus olhos foram atraídos para o rosto dela, como se procurasse respostas no sorriso congelado pelo tempo. E se ele nunca confiar em mim? Perguntou Rafael em voz baixa. Então você vai precisar mostrar que merece a confiança dele, respondeu Diana, segurando sua mão. Mas primeiro, você precisa encontrá-lo. Horas depois, quando Diana foi organizar o sofá onde Pedro dormira na noite anterior, encontrou algo que ele havia deixado para trás. Era uma foto antiga, amassada, mas claramente preciosa. Era Cecília, segurando um Pedro muito pequeno em seus braços. O garoto parecia feliz, seu sorriso inocente, contrastando com o olhar melancólico da mãe. Diana levou a foto para Rafael, que a segurou com cuidado, como se fosse um tesouro. Ele a deixou para trás, disse Diana, mas isso não significa que ele te deixou. Rafael assentiu, olhando para o rosto de Cecília e do pequeno Pedro. Ele sabia que aquilo era um sinal. Na mesma noite, Rafael tomou uma decisão. Ele pegou a foto e saiu do abrigo, determinado a encontrar Pedro, não importa o que fosse necessário. O vento cortava como navalhas, enquanto Rafael e Diana corriam pelas ruas, gritando o nome de Pedro. A neve caía pesada, acumulando-se rapidamente nos cantos das calçadas e cobrindo tudo com um manto branco. A noite era implacável e a temperatura parecia despencar a cada minuto. Pedro! Rafael gritava, sua voz quase inaudível contra o rugido do vento. Ele sentia o frio penetrar por baixo de seu casaco, mas não podia parar. A imagem do garoto desaparecendo pela porta do abrigo não saía de sua mente. Diana, com uma lanterna em mãos, iluminava cada beco e esquina que encontravam. Sua respiração vinha em arfadas curtas, enquanto tentava ignorar a crescente sensação de pânico. Ele não pode ter ido longe, Rafael, não nesse frio. Rafael parou por um momento, lutando para respirar. Ele olhou para Diana, os olhos cheios de preocupação. E se ele tentou voltar para aquele lugar onde o encontramos antes? Se ele foi para lá, talvez não consiga sobreviver, respondeu Diana, sua voz quase engasgada. A neve está muito forte, temos que nos apressar. Enquanto isso, Pedro caminhava pelas ruas desertas, seus passos vacilantes afundando na neve acumulada. Ele abraçava o próprio corpo, tentando se proteger do frio, mas a sensação já havia deixado de ser um incômodo. Agora era um torpor crescente. Sua mente estava uma confusão de pensamentos. A imagem de Rafael segurando a foto de Cecília queimava em sua memória. Ele se sentia enganado, traído. Quem ele pensa que é?
Cada passo parecia mais difícil que o anterior. O vento rugia em seus ouvidos e seus dedos estavam tão dormentes que ele mal podia senti-los. Mesmo assim, ele continuava, recusando-se a voltar para o abrigo. "Eu não preciso deles", murmurou para si mesmo, a voz quase imperceptível. 2 quadras adiante, Rafael e Diana continuavam a busca, entrando em becos e chamando pelo garoto. A neve já havia coberto suas pegadas anteriores, tornando impossível saber se estavam no caminho certo. "E se ele foi para outro lugar?", perguntou Diana, seus olhos cheios de lágrimas. "Não pense nisso", Rafael interrompeu, a voz firme, mas carregada de medo. "Nós vamos encontrá-lo. Ele está lá fora e eu não vou desistir." Rafael se lembrava da última vez que vira Cecília, de como não havia sido capaz de lutar por ela, de como a deixara ir embora sem saber que carregava seu filho. Agora, ele não podia cometer o mesmo erro com Pedro. Pedro estava perto de um beco familiar quando suas pernas finalmente cederam. Ele caiu de joelhos na neve, respirando com dificuldade. O frio parecia estar dentro dele agora, uma presença constante e esmagadora. Ele tentou se levantar, mas seus músculos não obedeciam. Seus pensamentos ficaram confusos. Ele se lembrou da voz de sua mãe, suave e reconfortante, cantando para ele quando era criança. "Vai ficar tudo bem", ele murmurou para si mesmo, repetindo as palavras que Cecília sempre dizia. Mas a verdade era que ele não tinha mais certeza. Ele fechou os olhos por um momento e a escuridão começou a envolvê-lo. Rafael e Diana chegaram ao beco onde haviam encontrado Pedro pela primeira vez. O local estava deserto, coberto de neve, mas Rafael viu algo que fez seu coração parar. Pegadas recentes. "Diana, aqui!", ele gritou, apontando para as marcas na neve. Eles seguiram as pegadas, que pareciam mais erráticas a cada passo, até que chegaram a um ponto onde se desfaziam. Diana iluminou o chão com a lanterna, e foi ela quem o viu primeiro. Rafael, ali! Pedro estava caído na neve, o rosto pálido e imóvel. Rafael correu até ele, ajoelhando-se ao lado do garoto. "Pedro!" Ele colocou a mão no rosto do garoto, sentindo a pele gelada como gelo. Diana rapidamente tirou o cobertor que carregava e o colocou sobre Pedro. "Ele está respirando." Rafael colocou o ouvido próximo ao nariz de Pedro e ouviu um leve sopro. "Está, mas é fraco. Temos que tirá-lo daqui agora." Rafael ergueu Pedro nos braços, sentindo o peso leve demais do garoto. Diana segurava a lanterna, iluminando o caminho enquanto eles corriam de volta ao abrigo. A neve parecia ter se intensificado e o vento cortante tornava a corrida ainda mais difícil. Mas nenhum dos dois parava. No caminho, Rafael olhou para o rosto de Pedro, agora parcialmente coberto pelo cobertor. "Aguente firme, garoto. Por favor, não desista de mim agora." Diana olhou para Rafael, vendo o desespero em seus olhos. Ela sabia que aquele momento era mais do que uma busca por Pedro. Era também uma batalha interna de Rafael, uma tentativa de consertar os erros do passado e construir algo com o garoto que ele acabara de descobrir ser seu filho. O som das sirenes parecia ecoar em um espaço vazio, abafado pelo desespero que tomava conta de Rafael. Ele estava no banco de trás da ambulância, com Pedro deitado na maca à sua frente. O garoto parecia tão pequeno e frágil, os lábios azulados e o rosto pálido, contrastando com a pele, que antes exibia sinais de uma força endurecida pela vida nas ruas. "Pressão caindo", disse um dos paramédicos. "Precisamos estabilizá-lo." Rafael segurava a borda da maca com força, seus dedos ficando brancos. Ele sentia um nó no estômago, a culpa apertando como uma corrente. Eu devia tê-lo protegido. Diana, no assento da frente, olhou para trás, preocupada. Sua mão tremia levemente enquanto segurava o celular, tentando notificar o hospital sobre o estado de Pedro. "Ele vai ficar bem", disse ela, mais para si mesma do que para Rafael. Rafael não respondeu. Ele apenas manteve os olhos fixos em Pedro, suplicando silenciosamente para que o garoto resistisse.
Quando chegaram ao hospital, Pedro foi levado às pressas para a sala de emergência. Diana tentou seguir, mas uma enfermeira os deteve. Vocês precisam esperar aqui, disse ela, apontando para uma sala ao lado. Mas ele é meu filho. Rafael ouviu a frase sair de sua boca antes que pudesse pensar. Foi a primeira vez que ele disse aquelas palavras em voz alta. A enfermeira hesitou, mas outra profissional a chamou, e ela desapareceu pela porta. Rafael e Diana ficaram parados por um momento, o peso daquela declaração pairando no ar. Você finalmente disse, murmurou Diana. Não importa o que eu diga se ele não sobreviver, respondeu Rafael, a voz carregada de culpa. O tempo parecia passar em um ritmo estranho enquanto esperavam. Rafael andava de um lado para o outro na sala, como um animal enjaulado, enquanto Diana tentava acalmá-lo. Rafael, você fez tudo o que podia, disse ela, segurando seu braço. Não fiz o suficiente, ele respondeu, soltando-se delicadamente. Eu devia ter contado a verdade desde o início. Eu devia tê-lo impedido de sair. E talvez ele não tivesse ouvido, rebateu Diana. Você não pode mudar o passado, mas pode estar aqui para ele agora. É isso que importa. Rafael assentiu, mas a culpa ainda pesava como uma âncora. Ele se sentou em uma das cadeiras, apoiando os cotovelos nos joelhos e enterrando o rosto nas mãos. Após o que pareceu uma eternidade, um médico entrou na sala. Ele tinha uma expressão séria, mas não desesperadora. O estado de Pedro é crítico, mas estável, informou. Ele sofreu de hipotermia grave e ainda estamos monitorando os sinais vitais. Vai precisar de tempo e muito cuidado. Rafael levantou-se rapidamente. Eu posso vê-lo? O médico hesitou. Somente um por enquanto. Ele ainda está muito fraco. Eu vou, disse Rafael imediatamente, sua voz firme. Diana assentiu, tocando levemente o braço dele antes que ele seguisse o médico. Rafael entrou na sala de recuperação, onde Pedro estava deitado em uma cama hospitalar. O garoto estava conectado a tubos e monitores que emitiam bips regulares, mas sua expressão era tranquila, como se estivesse em um sono profundo. Rafael se aproximou devagar, puxando uma cadeira para sentar ao lado da cama. Ele estendeu a mão hesitante, segurando a mão de Pedro com cuidado. Era fria ao toque, um lembrete cruel do que quase aconteceu. Pedro, murmurou Rafael, sua voz trêmula. Ele engoliu em seco, sentindo as lágrimas ameaçarem transbordar. Eu falhei com você. De novo, ele olhou para o rosto de Pedro, que parecia tão jovem e vulnerável naquele momento. Era difícil reconciliar aquela imagem com o garoto forte e rebelde que ele conhecia. Eu não vou deixar você, continuou Rafael. Eu prometo. Não importa o que aconteça, eu vou estar aqui. Enquanto isso, Diana esperava do lado de fora, abraçando a si mesma. Ela sabia que Rafael precisava daquele momento mais do que qualquer coisa. A culpa o consumia, mas Diana acreditava que ele estava fazendo o melhor que podia. Ela suspirou, olhando para o corredor vazio. Pedro precisava de Rafael tanto quanto Rafael precisava dele. Horas se passaram e Rafael permaneceu ao lado de Pedro. Ele segurava a mão do garoto, repetindo promessas que Pedro ainda não podia ouvir. Ele contou histórias de Cecília, como se estivesse tentando manter a conexão viva, mesmo em meio ao silêncio. Então, algo aconteceu. Pedro mexeu os dedos levemente. Rafael levantou a cabeça, os olhos arregalados. Pedro! O garoto abriu os olhos devagar, piscando contra a luz. Sua respiração era fraca, mas ele conseguiu murmurar uma palavra quase inaudível. Mãe! Rafael sentiu o coração apertar. Ele se inclinou mais perto, tentando ouvi-lo melhor. Ela está aqui? Pedro perguntou, sua voz carregada de confusão e fragilidade. Rafael segurou a mão de Pedro com mais força, tentando controlar a própria emoção. Não, Pedro, sou eu, Rafael. Eu estou aqui. Pedro olhou para ele, mas seus olhos estavam desfocados. Ele fechou os olhos novamente, caindo em um sono profundo. Rafael apertou a mão de Pedro, sentindo uma mistura de alívio e desespero.
O que Pedro ainda estava vendo em sua mente? E seria ele forte o suficiente para lutar e se recuperar? A luz fria do hospital parecia fazer o tempo passar mais devagar. Os bips constantes das máquinas ao lado de Pedro marcavam os segundos em um ritmo monótono e ininterrupto. Rafael estava sentado na mesma cadeira há horas, o olhar fixo no rosto adormecido de Pedro. Cada movimento sutil do garoto, um suspiro, um leve franzir de sobrancelhas, era observado atentamente. Diana entrou na sala em silêncio, carregando 2 copos de café que comprara na lanchonete do hospital. Ela colocou um deles ao lado de Rafael, sentando-se na cadeira próxima. "Alguma mudança?" perguntou ela, tomando um gole do café. Rafael balançou a cabeça, ainda olhando para Pedro. "Nada ainda." Ele se mexeu um pouco antes, mas voltou a dormir. Diana assentiu, deixando que o silêncio se prolongasse. Ela sabia que Rafael estava preso em seus próprios pensamentos e que seria melhor deixá-lo falar no momento certo. Minutos depois, Rafael soltou um longo suspiro e se inclinou para frente, descansando os cotovelos nos joelhos. "Diana, o que eu faço se ele não quiser me ouvir?" Diana o observou com calma, esperando que ele continuasse. "Eu passei tanto tempo tentando me convencer de que não era culpa minha." Rafael admitiu, a voz baixa, "de que Cecília nunca me contou sobre Pedro porque achava que eu não estava pronto. Mas e se ela achasse que eu simplesmente não era bom o suficiente para ser pai dele?" Diana colocou uma mão no braço de Rafael, apertando-o levemente. "Você não sabe o que ela pensava, Rafael. Mas você sabe o que está fazendo agora. Está aqui, tentando. Isso já mostra que você é mais do que bom o suficiente." Rafael passou a mão pelo rosto, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. "E se ele me odiar, Diana? Se ele achar que eu abandonei ele e a mãe dele?" "Ele pode ficar bravo", respondeu Diana com honestidade. "E talvez ele tenha razões para isso. Mas o que vai fazer a diferença é o que você faz a partir de agora. Você está aqui por ele, e isso é o que importa." Os dois ficaram em silêncio por algum tempo, ouvindo apenas o som das máquinas. Diana finalmente quebrou a calma. "Você vai contar a ele?" Rafael olhou para Pedro novamente, como se buscasse respostas no rosto adormecido do garoto. "Vou, mas só quando ele estiver forte o suficiente para ouvir. Não quero jogar isso em cima dele enquanto ele está assim." Diana assentiu, respeitando a decisão. "Você sabe que eu estou aqui para ajudar, não importa o que aconteça." Rafael deu um pequeno sorriso, grato pelo apoio. "Eu sei." Enquanto isso, Pedro permanecia em um sono inquieto. Fragmentos de memórias e sonhos se misturavam em sua mente. Sua mãe cantando para ele, o rosto severo de seu avô. E agora, a voz de Rafael, um som que parecia reconfortante, mas estranho ao mesmo tempo. Ele abriu os olhos devagar, piscando contra a luz fluorescente do teto. Sua cabeça estava pesada e sua visão ainda estava um pouco embaçada. Ele ouviu vozes baixas, mas não conseguia distinguir o que diziam. Forçando-se a se concentrar, Pedro percebeu que as vozes vinham de Rafael e Diana, que estavam no canto da sala. Eles não haviam notado que ele estava acordado. "Eu não posso mais adiar isso", disse Rafael em um tom baixo, mas carregado de emoção. "Eu preciso dizer a ele a verdade. Ele precisa saber que é meu filho." Pedro ficou imóvel, seu coração acelerando. "Meu filho!" Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um trovão, chocando-se contra cada pensamento. Ele fechou os olhos novamente, fingindo dormir, enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Rafael achava que ele era seu pai? O que isso significava? Enquanto Rafael e Diana continuavam a conversar, Pedro manteve os olhos fechados, mas sua mente estava em turbulência. Ele saberia a verdade em breve, mas estaria pronto para aceitá-la? Pedro acordou com um peso no peito que não tinha nada a ver com o frio ou a fraqueza. As palavras de Rafael da noite anterior ecoavam em sua mente como um eco interminável. "Meu filho,
Ele não sabia o que fazer com aquela informação, mas sabia que precisava de respostas. Quando abriu os olhos pela manhã, Rafael estava sentado ao lado de sua cama, olhando para ele com uma expressão de alívio. Diana estava do outro lado da sala, organizando alguns papéis, mas Pedro sabia que a tensão no ambiente era palpável. "Pedro", disse Rafael, sua voz baixa, mas firme. "Eu preciso conversar com você." Pedro o encarou, os olhos duros. "É sobre o que você disse ontem, não é?" Rafael respirou fundo. Ele sabia que não podia mais adiar a conversa. "Sim, é sobre isso." Diana fechou os papéis que segurava e aproximou-se, sentando-se em uma cadeira ao lado de Pedro. Ela lançou um olhar encorajador para Rafael, que se inclinou para a frente, com as mãos unidas, como se estivesse se preparando para uma confissão. "Pedro, o que eu vou dizer pode ser difícil de ouvir, mas você merece saber a verdade", começou Rafael. Pedro cruzou os braços, o olhar frio e desconfiado. "Vai direto ao ponto." Rafael assentiu, sentindo o nó na garganta apertar. "Eu conhecia sua mãe, Cecília, muitos anos atrás. Nós tivemos um relacionamento, mas nos separamos antes de eu saber que ela estava grávida de você." Pedro piscou, atordoado. Sua mente começou a trabalhar rapidamente, juntando peças do quebra-cabeça. Ele se lembrou da foto que encontrara no abrigo de Rafael ao lado de Cecília. "Então você está dizendo que você é meu pai?" "Sim", respondeu Rafael com a voz embargada. "Eu não sabia de você até recentemente. Cecília nunca me contou. Se eu soubesse, eu teria feito tudo que estivesse ao meu alcance para estar lá por você." O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Pedro sentiu um calor subir em seu rosto, uma mistura de raiva e incredulidade. "Você espera que eu acredite nisso?" disparou ele, sua voz cheia de emoção. "Você quer que eu ache que foi só um acidente, que você não sabia sobre mim? Que você não teve nada a ver com o fato de eu ter passado anos com um monstro como meu avô?" "Pedro, eu sei que parece..." Rafael tentou argumentar, mas Pedro não o deixou terminar. "Você não sabe de nada!" Pedro gritou, sua voz ecoando pela sala. "Você estava onde quando a minha mãe morreu? Onde você estava quando eu precisei de alguém?" Rafael baixou a cabeça, sentindo o peso de cada palavra como um golpe. Ele sabia que a raiva de Pedro era justificada, mas a dor de ouvir aquelas palavras ainda era esmagadora. "Eu não estava lá, Pedro", admitiu Rafael, sua voz trêmula, "e eu nunca vou me perdoar por isso. Mas eu estou aqui agora e quero fazer as coisas certas, se você me deixar." Pedro balançou a cabeça, as lágrimas ameaçando escapar. Ele odiava a vulnerabilidade que sentia naquele momento. "Você acha que pode simplesmente aparecer e consertar tudo? Não é assim que funciona." "Pedro, por favor", disse Diana, entrando na conversa. "Ouça tudo antes de tomar uma decisão. Rafael também está lidando com tudo isso. Ele não está tentando se livrar de culpa. Ele está tentando te entender." Pedro olhou para ela, os olhos brilhando com raiva e mágoa. "Entender o quê? Ele não sabe nada sobre mim. Nada. E você pode mostrar para ele", disse Diana com firmeza, mas sem agressividade. "Mas só se você quiser." Pedro voltou o olhar para Rafael, sua respiração pesada. Ele estava dividido entre o desejo de fugir e a necessidade de entender. "Se você realmente acha que é meu pai", disse ele finalmente, "prove." Rafael piscou, surpreso. "Provar?" "Sim", Pedro continuou, sua voz dura. "Eu quero provas, certidões, cartas, o que for, qualquer coisa que mostre que você não está inventando essa história." Rafael assentiu lentamente, percebendo que aquela exigência era mais do que justa. "Eu tenho algumas coisas, certidões, registros. Posso mostrar para você." Pedro estreitou os olhos. "Melhor que tenha, porque se você estiver mentindo para mim..." Ele não terminou a frase, mas o tom ameaçador era claro. Enquanto Pedro virava o rosto para a janela, Rafael sentiu a tensão no ar aumentar. Ele sabia que estava andando por um caminho arriscado.
O garoto exigiria mais do que palavras. Ele precisaria de algo que comprovasse a verdade e talvez acalmasse sua raiva. Rafael passou a maior parte da tarde vasculhando sua pasta de documentos no abrigo. As mãos tremiam ligeiramente enquanto ele tirava um envelope amassado do fundo da bolsa, contendo papéis antigos que não revisava há anos. Cada folha parecia carregar o peso de uma vida inteira de arrependimentos e perguntas sem resposta. Diana o observava de longe, sentada em um canto, mas não interferiu. Ela sabia que esse era um momento delicado para Rafael. Ele precisava se preparar para enfrentar Pedro com a verdade, com fatos que pudessem falar por si mesmos. Quando Rafael voltou para o quarto do hospital, Pedro estava sentado na cama, com as pernas cruzadas e os olhos fixos na janela. A expressão do garoto era fechada, mas Rafael notou uma tensão subjacente, como se ele estivesse se preparando para um confronto. "Você tem o que eu pedi?" Pedro perguntou sem se virar, a voz carregada de desconfiança. "Tenho", respondeu Rafael, segurando o envelope com força. Pedro finalmente se virou, os olhos estreitados. "Então mostra." Rafael se sentou na cadeira ao lado da cama e abriu o envelope, espalhando seu conteúdo sobre a mesinha de rodinhas. Ele começou a organizar os papéis com cuidado, colocando uma foto em destaque. Era a imagem de Cecília segurando Pedro bebê com o nome dela escrito à mão no verso. "Essa é a sua mãe", disse Rafael, apontando para a foto. Pedro olhou para a imagem sem dizer nada, os olhos fixos na figura de Cecília. Ele reconheceu o sorriso dela imediatamente, um sorriso que ele mal conseguia lembrar, mas que parecia familiar de uma maneira dolorosa. "Eu já vi essa foto antes", murmurou Pedro, desviando o olhar. "Ela foi tirada pouco depois de nós nos separarmos", continuou Rafael. Ele pegou outro papel, uma carta dobrada e amarelada pelo tempo. "E aqui está uma carta que Cecília me escreveu anos depois. Foi a última vez que ouvi falar dela." Pedro pegou a carta hesitante. Ele a desdobrou e começou a ler em silêncio. A caligrafia era familiar, a mesma que ele reconhecia em algumas anotações antigas que sua mãe deixara em cadernos velhos. "Rafael, espero que esta carta te encontre bem. Eu não espero que você me perdoe por tudo, mas precisava escrever. Tenho um filho, Pedro, e ele é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ele me dá forças para continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Não quero te envolver nisso. Você tem sua vida, e eu não quero ser um peso. Mas espero que se algum dia nossos caminhos se cruzarem novamente, você entenda por que fiz o que fiz." Cecília Pedro fechou a carta rapidamente, como se as palavras fossem tão pesadas que ele não pudesse segurá-las por mais tempo. Ele a devolveu para Rafael sem dizer nada, os olhos fixos na mesinha. Rafael percebeu a hesitação no garoto e continuou com calma. Ele pegou outro documento, uma cópia da certidão de nascimento de Pedro, que ele havia encontrado recentemente em seus esforços para rastrear o passado. "Esta é a sua certidão de nascimento", disse Rafael, colocando o papel sobre a mesa. "O nome do pai não foi registrado, mas o nome da sua mãe está aqui. É a prova de que Cecília teve um filho naquele período." Pedro olhou para o documento, mas não o tocou. Sua expressão era difícil de ler, um misto de incredulidade e resistência. "Por que ela não te contou?" perguntou ele finalmente, quebrando o silêncio. Rafael respirou fundo. "Eu não sei ao certo, Pedro. Talvez ela achasse que eu não estava pronto. Talvez ela tenha achado que era melhor criar você sozinha. Eu gostaria de poder perguntar isso a ela, mas..." Ele engoliu em seco. "Ela não está mais aqui para nos responder." Pedro ainda parecia relutante, mas havia algo em sua postura que indicava que ele estava ouvindo, mesmo que não quisesse admitir. Rafael colocou outra foto na mesa, desta vez uma de Cecília e ele juntos, tirada durante os primeiros meses de seu relacionamento. Ele sorriu melancolicamente enquanto observava a imagem. "Nós nos amávamos muito", disse ele, a voz suave. "Mas as coisas não funcionaram. Eu era jovem e nem sempre fiz as escolhas certas. E por isso me culpo até hoje."
Pedro olhou para a foto por alguns segundos antes de desviar o olhar. Ele queria manter sua raiva, mas a sinceridade na voz de Rafael começava a enfraquecer suas barreiras. Então, por que demorou tanto? Perguntou Pedro abruptamente, sua voz carregada de emoção. Rafael levantou os olhos para ele, claramente tocado pela pergunta. O quê? Se você sabia disso há semanas ou meses, por que você não me contou antes? Pedro o encarava, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e dor. Você ficou me observando fingindo ser só um estranho. Por quê? Rafael abriu a boca para responder, mas hesitou. Ele sabia que essa era a pergunta que Pedro mais temia, e também a que ele próprio mais temia responder. Eu estava com medo, admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Medo de quê? De você me odiar, disse Rafael com honestidade. De você achar que eu te abandonei, que eu não me importei. Eu não sabia como começar essa conversa. Não sabia se você estaria pronto ou se eu estaria pronto. Pedro balançou a cabeça, soltando uma risada amarga. Pronto? Você acha que eu estava pronto para nada disso? Minha mãe morreu, eu fui jogado na casa de um homem que me odiava. E você está preocupado com estar pronto? Rafael abaixou a cabeça, engolindo a culpa que sentia crescer em seu peito. Diana, que havia permanecido em silêncio até então, interveio suavemente. Pedro, ninguém aqui pode mudar o passado, disse ela, sua voz calma e firme. Mas o que importa é o que vocês dois fazem agora. Rafael está aqui tentando, e eu sei que isso não resolve tudo, mas você pode dar a ele uma chance. Pedro olhou para ela, ainda resistindo, mas as palavras dela pareciam atingir algo dentro dele. Ele olhou novamente para os documentos na mesa, os olhos passando rapidamente pela foto de Cecília e pela carta. Eu não sei no que acreditar, disse ele finalmente, a voz vacilante. Então comece acreditando nisso, respondeu Rafael, apontando para a carta. Acredite que sua mãe te amava. Ela fez tudo o que pôde por você. E agora eu quero fazer a minha parte, se você me deixar. Pedro ficou em silêncio por um longo momento, antes de finalmente levantar os olhos para Rafael. Talvez eu possa dar uma chance, mas você vai ter que provar que merece isso. O silêncio entre Rafael e Pedro era pesado, quase sufocante. Eles ainda estavam no quarto do hospital, com os documentos, fotos e cartas espalhados sobre a mesinha. Pedro desviava o olhar, fixando-se na janela, onde o céu começava a clarear com os primeiros raios de sol. Rafael sabia que esse era o momento mais difícil. Não mais o ato de revelar a verdade, mas de lidar com as consequências dela. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos antes de falar. Pedro, começou ele, a voz trêmula, eu sei que você tem todos os motivos para me odiar. Eu sei que parece que eu não me importei com você, que deixei você enfrentar tudo isso sozinho. Pedro não respondeu. Suas mãos estavam cruzadas no colo, os dedos apertados contra os cobertores. Mas eu nunca soube que você existia, continuou Rafael, a emoção crescendo em sua voz. E isso é algo com o qual eu vou ter que viver pelo resto da minha vida. Não saber, não estar lá quando você mais precisou. Foi um erro, mas não foi uma escolha. Pedro virou o rosto lentamente, os olhos fixando-se em Rafael. Você acha que pedir desculpas vai mudar alguma coisa? Que vai trazer a minha mãe de volta ou apagar tudo o que eu vivi com o meu avô? Rafael engoliu em seco. Ele sabia que Pedro tinha razão. Palavras, por mais sinceras que fossem, não podiam mudar o passado. Não, disse ele honestamente. Eu não espero que você me perdoe agora, talvez nunca. Mas eu preciso que você saiba que eu sinto muito. Sinto por não ter estado lá para você. Sinto por ter deixado Cecília carregar esse peso sozinha. Sinto por tudo. Diana, que assistia à conversa de um canto da sala, sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ela sabia que aquele momento era essencial para os dois, mas também sabia que o caminho até a reconciliação seria longo. Pedro passou a mão pelo rosto, limpando uma lágrima antes que ela pudesse cair completamente. Ele não queria parecer vulnerável,
Mas as palavras de Rafael o atingiram de uma forma que ele não esperava. Você diz que sente muito, começou Pedro, sua voz quebrada. Mas onde você estava quando tudo deu errado? Quando a minha mãe ficou doente? Quando eu tinha que ouvir o meu avô dizer que eu não valia nada? Rafael abaixou a cabeça, a culpa pesando em seus ombros. Eu não estava lá, Pedro, e isso é algo que eu nunca vou poder mudar. Mas eu estou aqui agora, e quero estar ao seu lado daqui para frente se você me deixar. Pedro balançou a cabeça, frustrado. Você acha que é tão fácil assim? Só aparecer e dizer que quer fazer parte da minha vida? Eu nem sei quem você é. Então me conheça, respondeu Rafael com firmeza. Me dê uma chance de mostrar quem eu sou. Eu não quero substituir a sua mãe, nem apagar o que aconteceu. Só quero ser alguém em quem você possa confiar. A palavra confiar fez Pedro endurecer. Ele olhou para Rafael por um longo momento, tentando decidir se acreditava nele. Finalmente, respirou fundo e respondeu. Eu não posso te perdoar agora, disse Pedro com honestidade. Talvez nunca. Rafael assentiu lentamente, aceitando a resposta. Mas Pedro continuou, a voz hesitante. Talvez eu possa tentar, mas isso vai depender de você, de quanto você realmente está disposto a provar que está falando sério. Rafael sentiu um alívio misturado com tristeza. Não era o perdão que ele esperava, mas era um começo. Obrigado, Pedro, disse ele genuinamente. É tudo o que eu posso pedir. Enquanto o silêncio voltava a dominar o quarto, Pedro sentiu algo borbulhar dentro dele. Uma memória antiga que ele raramente deixava vir à tona. Era algo que ele não falava com ninguém, nem mesmo com Cecília. Mas naquele momento, talvez por causa da sinceridade de Rafael, ele sentiu a necessidade de expor sua dor. Você quer saber por que eu não confio em você? Perguntou Pedro, sua voz repentinamente mais áspera. Rafael olhou para ele, surpreso pela mudança de tom. Quero sim, se você estiver pronto para me contar. Pedro desviou o olhar, encarando o teto enquanto falava. Quando eu tinha 8 anos, meu avô estava bêbado como sempre. Ele começou a gritar comigo, dizendo que eu era a razão pela qual a minha mãe estava infeliz, que eu era só um peso na vida dela. Rafael sentiu o peito apertar, mas ficou em silêncio, deixando Pedro continuar. Eu tentei ignorar, mas ele veio até mim. Ele pegou uma das poucas fotos que eu tinha da minha mãe e rasgou na minha frente. Disse que eu não tinha o direito de tê-la, porque eu era a causa de todos os problemas dela. Pedro engoliu em seco, sua voz falhando. Eu fiquei com tanto ódio que tentei pegar os pedaços da foto de volta, mas ele me empurrou. Eu caí e bati a cabeça em uma mesa. Fiquei desacordado por horas e quando acordei, ele nem estava lá. Me deixou sozinho, sangrando. Diana levou a mão à boca, horrorizada. Rafael sentiu uma onda de fúria subir em seu peito, mas ele tentou manter a calma. Desde aquele dia, continuou Pedro com a voz fria, eu decidi que nunca mais ia confiar em ninguém, porque ninguém nunca ficou por mim, nem mesmo a minha mãe, por mais que eu saiba que ela tentou. Rafael levantou-se devagar, sentindo o peso da história de Pedro como se fosse uma dor física. Ele se aproximou do garoto, ajoelhando-se ao lado da cama para olhar nos olhos dele. Pedro, disse ele, a voz trêmula, eu não posso apagar o que aconteceu com você. Não posso mudar o que o seu avô fez. Mas eu posso te prometer uma coisa. Nunca mais vou deixar você enfrentar algo assim sozinho. Nunca. Pedro não respondeu. Ele virou o rosto para a janela, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Rafael não tentou forçá-lo a falar. Ele sabia que a ferida ainda estava aberta e que levaria tempo para cicatrizar. Enquanto Pedro continuava olhando para fora, ele murmurou algo quase inaudível. Eu não sei se consigo acreditar em você. Rafael, ainda ajoelhado ao lado da cama, respondeu suavemente. Então eu vou te mostrar. Dia após dia vou provar que você pode. O sol da manhã parecia um pouco mais brilhante naquele dia, embora o frio do inverno ainda apertasse.
Pedro ajustou o casaco enquanto caminhava ao lado de Rafael e Diana. Eles haviam insistido em tirá-lo do abrigo para respirar um pouco de ar fresco, mas Pedro sabia que era mais do que isso. "É só uma caminhada", disse Diana com um sorriso tranquilo enquanto apontava para o parque à frente. "Nada de interrogatórios ou discussões sérias. Apenas aproveite o momento." Pedro não respondeu, mas seguiu em silêncio, o olhar vagando pelo ambiente. O parque estava quase vazio, exceto por alguns corredores e famílias passeando com seus cães. Ele não se lembrava da última vez que estivera em um lugar assim, cercado por árvores e o som relaxante de pássaros. Rafael caminhava ao lado dele, mantendo uma distância confortável, como se quisesse dar a Pedro espaço para processar tudo. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia fazer o garoto se fechar novamente, mas também percebia que o simples ato de estarem juntos já era um progresso. Eles passaram por um pequeno lago congelado, onde Diana parou para tirar algumas fotos. Pedro sentou-se em um banco próximo, cruzando os braços. Rafael aproveitou o momento para se sentar ao lado dele. "Está gostando do passeio?" perguntou Rafael, tentando soar casual. Pedro deu de ombros. "É melhor do que ficar no hospital, acho." Rafael sorriu, contente com a pequena abertura. "Quando eu era mais jovem, sua mãe e eu costumávamos vir a um parque parecido com este. Ela adorava sentar e observar as pessoas." Pedro olhou para ele por um momento, tentando imaginar aquela cena. Era difícil conectar a imagem da mãe que ele conhecia com a que Rafael descrevia, mas ele não podia negar que gostava de ouvir as histórias. "Ela sempre teve esse jeito de ver o melhor nas pessoas", continuou Rafael, olhando para o lago. "Mesmo quando eu fazia besteiras, ela sempre acreditava que eu podia ser melhor." Pedro não respondeu, mas Rafael percebeu que ele estava ouvindo. Mais tarde, os três pararam em uma pequena cafeteria próxima ao parque. Diana insistiu em comprar chocolate quente para todos, e Pedro observou com curiosidade enquanto ela escolhia cuidadosamente os acompanhamentos. "Ela é sempre assim?" perguntou Pedro a Rafael, indicando Diana. "Assim como? Tentando fazer tudo parecer perfeito." Rafael riu suavemente. "Diana tem esse jeito, mas ela não está tentando te impressionar, Pedro. Ela só quer te dar coisas que você talvez não tenha tido a chance de experimentar antes." Pedro franziu a testa, pensativo. Ele não estava acostumado a esse tipo de atenção e ainda lutava para entender as intenções de Diana e Rafael. Nos dias seguintes, Rafael e Diana continuaram a levar Pedro para atividades simples, mas significativas. Eles visitaram uma feira de livros usada, onde Pedro se interessou por uma coleção de contos clássicos. Mais tarde, Rafael o levou para uma quadra de basquete e o desafiou para uma partida. A princípio, Pedro manteve uma barreira emocional, respondendo com monossílabos e recusando-se a se envolver completamente. Mas aos poucos ele começou a relaxar. Quando Diana comentou que ele tinha um bom gosto para livros, ou quando Rafael o deixou vencer no basquete de propósito, Pedro percebeu que havia algo genuíno no esforço deles. Uma tarde, enquanto passeavam por um mercado de rua, Diana notou Pedro observando atentamente uma barraca de esculturas em madeira. Ele parou diante de um pequeno cavalo entalhado à mão, passando os dedos pelo acabamento detalhado. "Você gosta disso?" perguntou ela com um sorriso. Pedro deu de ombros. "Meu avô tinha algo parecido, mas ele dizia que era só decoração, nunca me deixava tocar." Diana trocou um olhar com Rafael e discretamente comprou o cavalo para Pedro. Quando ela o entregou mais tarde, ele olhou para o presente com uma mistura de surpresa e hesitação. "Não precisa", disse ele, tentando devolver. "É só um presente", respondeu Diana suavemente. "Não tem nenhum outro significado além disso." Pedro segurou o cavalo sem saber o que dizer. Pela primeira vez, sentiu algo próximo de gratidão, mas ainda não sabia como expressá-lo. Embora as barreiras de Pedro começassem a enfraquecer, ele ainda mantinha uma distância emocional. Sempre que Rafael tentava iniciar uma conversa mais profunda, o garoto mudava de assunto ou se afastava.
Rafael sabia que precisaria de paciência, mas cada pequeno progresso era uma vitória. Diana, por outro lado, se concentrava em criar um ambiente acolhedor para Pedro. Ela decorou um pequeno quarto no abrigo, com itens simples, mas personalizados, como uma colcha nova e um quadro com paisagens tranquilas. Quando Pedro viu o quarto pela primeira vez, tentou esconder sua reação, mas Diana notou o leve sorriso em seu rosto. Um dia, enquanto Rafael e Pedro jogavam xadrez no abrigo, Diana entrou na sala com um ar sério, mas animado. "Precisamos conversar", disse ela, olhando para os dois. Pedro largou as peças do jogo e olhou para ela, curioso. "O que foi?" Rafael pigarreou, claramente nervoso. Ele e Diana trocaram um olhar antes de Rafael começar. "Pedro, Diana e eu temos falado muito sobre você", disse ele, tentando manter a calma. "E nós decidimos que queremos que você faça parte oficial da nossa família." Pedro franziu a testa, confuso. "Parte da família? O que isso quer dizer?" Diana sorriu suavemente. "Queremos adotá-lo, Pedro, não apenas cuidar de você temporariamente. Queremos que você tenha um lar, um lugar para chamar de seu." Pedro congelou. Ele olhou para os dois, tentando processar o que acabara de ouvir. O que eles estavam dizendo parecia surreal. "Adotar?" murmurou ele, quase para si mesmo. "Sim", disse Rafael, tentando ler a expressão do garoto. "Mas só se você quiser. Essa decisão é sua." Pedro levantou-se lentamente, os olhos fixos no chão. Ele ficou em silêncio por um momento antes de olhar para Rafael e Diana. "Eu preciso pensar", disse ele, antes de sair da sala. Pedro não voltou à sala até horas depois do anúncio de Rafael e Diana. Ele passou o restante do dia em seu quarto no abrigo, sentado na pequena cama que Diana havia preparado para ele. O cavalo de madeira que ela lhe dera estava sobre o criado mudo, e ele o observava, perdido em pensamentos. Adotar. A palavra parecia pesada demais para ser carregada. Ser parte de uma família. Depois de tudo, ele não sabia se era capaz. Na manhã seguinte, Rafael o encontrou sentado na varanda do abrigo, com os braços cruzados contra o peito para se proteger do frio. "Posso sentar?" perguntou Rafael, mantendo uma distância respeitosa. Pedro deu de ombros, sem responder. Rafael se sentou ao lado dele, observando o horizonte por um momento antes de falar. "Eu sei que isso é muita coisa para processar", disse Rafael calmamente. "E você tem todo o direito de se sentir confuso. Não precisamos apressar nada." Pedro permaneceu em silêncio, mas Rafael sabia que ele estava ouvindo. "Eu só quero que você saiba que a decisão é sua", continuou Rafael. "Nós só queremos dar a você um lar, um lugar onde você possa se sentir seguro. Mas isso só funciona se você quiser." Pedro finalmente olhou para ele, os olhos carregados de dúvidas. "E se eu não souber como ser parte de uma família? Eu nunca tive isso antes. Só eu e a minha mãe, e mesmo assim..." Rafael sentiu o coração apertar. Ele se inclinou ligeiramente, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Não existe uma maneira certa ou errada de ser parte de uma família, Pedro. Não estamos esperando perfeição, só queremos tentar construir algo com você, juntos." Enquanto Pedro ponderava a proposta, Diana estava na cozinha do abrigo, preparando o café da manhã. Quando viu Pedro entrar e se sentar à mesa, soube que ele estava lutando internamente. Ela serviu um prato de torradas e manteiga para ele, sentando-se ao seu lado. "Você quer conversar sobre ontem?" perguntou ela suavemente. Pedro deu uma mordida no pão, mastigando lentamente antes de responder. "Vocês dois realmente acham que isso vai dar certo?" Diana sorriu, mas não riu. Ela sabia que Pedro estava falando sério. "Nós não sabemos", respondeu honestamente, "mas estamos dispostos a tentar. E se não funcionar, vamos resolver juntos, porque é isso que famílias fazem." Pedro olhou para ela, claramente tocado pela sinceridade, mas mesmo assim ele balançou a cabeça. "E se eu estragar tudo?" "Então estraga", disse Diana sorrindo.
E começamos de novo. Ninguém espera que você saiba tudo. Nós só queremos que você seja você mesmo. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para Pedro. Ele alternava entre se abrir para Rafael e Diana e se fechar completamente, dominado por medos que não conseguia expressar. Enquanto isso, Rafael e Diana iniciaram discretamente os trâmites legais para a adoção. Diana estava otimista, mas Rafael sabia que o processo seria complicado. A falta de registros detalhados sobre Pedro, somada às circunstâncias da guarda do avô, poderiam criar problemas. Na tarde de uma segunda-feira, o abrigo recebeu uma visita inesperada. Pedro estava na sala comum, lendo o livro que comprara na feira, quando ouviu vozes alteradas no corredor. Ele foi até a porta e parou ao ver Rafael conversando com um homem que ele reconheceria em qualquer lugar. Carlos, seu avô. O coração de Pedro disparou. Ele sentiu o rosto ficar quente, mas congelou no lugar, incapaz de se mover ou falar. "Eu não sei quem você pensa que é", disse Carlos, apontando o dedo para Rafael. "Mas não vai levar meu neto. Ele tem família e não é você." Rafael manteve a calma, mas havia um tom de firmeza em sua voz. "Com todo o respeito, Carlos, você perdeu esse direito quando deixou Pedro em condições deploráveis." "Você não sabe nada sobre o que aconteceu", retrucou Carlos, a voz cheia de raiva. "Cecília sabia que eu era a única opção. E agora você acha que pode simplesmente aparecer e me roubar o que é meu?" Pedro finalmente se moveu, saindo do corredor e entrando na sala onde os dois discutiam. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, a voz mais alta do que pretendia. Carlos virou-se para ele, o rosto endurecido. "Estou aqui para te proteger, garoto. Esse homem quer te levar, mas ele não tem o direito." "Me proteger?" Pedro repetiu, a incredulidade clara em sua voz. "Você nunca me protegeu. Você só me machucou. Você acha que tem o direito de aparecer agora e decidir o que é melhor para mim?" Carlos ficou em silêncio por um momento, surpreso com a resposta de Pedro. Diana entrou na sala nesse momento, colocando-se ao lado de Rafael. "Isso é uma decisão do Pedro", disse ela calmamente, "e ele já deixou claro o que quer." "Isso ainda não acabou", disse Carlos, apontando um dedo ameaçador para Rafael antes de sair, batendo a porta com força. Pedro afundou em uma cadeira, passando as mãos pelo rosto. Rafael se aproximou devagar, ajoelhando-se ao lado dele. "Você está bem?" perguntou Rafael. Pedro balançou a cabeça. "Eu não sei. Ele sempre aparece para estragar tudo." "Ele não pode te machucar mais, Pedro", disse Diana, sua voz firme. "Nós estamos aqui para você e vamos lidar com isso juntos." Pedro levantou os olhos para Rafael, a determinação começando a brilhar em seu olhar. "Se vocês realmente querem que eu fique, então vamos lutar. Mas eu não vou voltar para ele." Pedro sentia a garganta seca enquanto caminhava pelo corredor do tribunal local, onde uma reunião havia sido marcada para tratar do seu caso. Rafael e Diana caminhavam ao seu lado, suas presenças uma mistura de conforto e tensão. Do outro lado do corredor, Carlos estava esperando, o semblante carregado de desdém e impaciência. O garoto mal conseguia olhar para o avô. Só de vê-lo ali, em um lugar onde deveria ter sido um protetor, fazia sua raiva crescer. Mas havia algo diferente agora. Pedro não estava mais sozinho. A pequena sala de reunião era funcional, com uma mesa de madeira, cadeira simples e um mediador neutro, um advogado designado pelo tribunal. Quando todos se sentaram, o silêncio era tão pesado que parecia impossível de quebrar. Carlos foi o primeiro a falar, sua voz firme, mas carregada de acusação. "Eu não sei o que vocês dois pensam que estão fazendo, mas Pedro é meu neto. Eu sou a única família que ele tem de verdade." Pedro cruzou os braços, inclinando-se para trás na cadeira. "Família? Desde quando você se importa com isso?" Carlos o olhou, os olhos estreitando-se. "Eu sempre me importei, garoto. Sua mãe confiou em mim para cuidar de você. E agora esses dois estranhos acham que podem te tirar de mim?" "Cuidar?"
A palavra saiu da boca de Pedro com um misto de incredulidade e raiva. Ele se inclinou para a frente, o rosto se aproximando do avô. Você acha que me bater até eu desmaiar é cuidar? Você acha que me deixar sozinho por dias enquanto você bebia é cuidar? Carlos abriu a boca para responder, mas Pedro não lhe deu chance. Você nunca foi minha família. Você só me tolerava porque não tinha outra opção. E eu só fiquei porque não tinha para onde ir. Rafael colocou uma mão no ombro de Pedro, um gesto silencioso para ajudá-lo a se recompor. Diana, sentada ao lado, olhava para Carlos com uma expressão firme, como se estivesse pronta para intervir caso ele atacasse Pedro verbalmente. O mediador finalmente interveio, a voz calma, mas autoritária. Senhor, Carlos, o objetivo aqui é entender o que é melhor para Pedro. Não é hora para acusações. Você mencionou que a mãe de Pedro confiou nele para você. Pode explicar mais sobre isso? Carlos respirou fundo, aproveitando a abertura. Cecília me pediu para cuidar do garoto antes de morrer. Ela sabia que eu era a única pessoa que poderia mantê-lo seguro. Ela nunca quis que esse Rafael tivesse qualquer envolvimento. Pedro estreitou os olhos confuso. Ela nunca me disse isso. Ela nunca falou nada sobre você ser a única opção. Carlos olhou diretamente para Pedro, sua voz mais baixa, quase ameaçadora. Ela não disse porque sabia que você não entenderia, mas a verdade é que Rafael foi a razão pela qual ela estava tão perdida. Ele a deixou sozinha quando ela mais precisava. A tensão na sala aumentou instantaneamente. Rafael respirou fundo, tentando manter a calma. Ele sabia que não poderia ceder à provocação. Isso não é verdade, disse Rafael com firmeza, olhando para Pedro. Eu não sabia sobre você e eu não sabia que Cecília precisava de ajuda. Se eu soubesse, eu teria feito qualquer coisa para estar lá. Pedro olhou de um para o outro, confuso. Ele não sabia em quem acreditar. As palavras de Carlos o faziam duvidar, mas a sinceridade na voz de Rafael ainda era difícil de ignorar. Você realmente acredita nele, Pedro? Perguntou Carlos, a voz carregada de desprezo. Ele nem estava lá quando sua mãe mais precisou. E agora quer aparecer como herói? Não se engane, garoto. Ele só quer aliviar a própria culpa. Pedro sentiu a raiva subir novamente, mas dessa vez não contra Rafael. Ele olhou para Carlos, seus olhos brilhando com determinação. Você não tem o direito de falar sobre minha mãe. Ela foi muito melhor do que você jamais será. Carlos estreitou os olhos, mas Pedro continuou. Eu não quero mais nada com você. Eu quero ficar com eles. Rafael e Diana me tratam como família, coisa que você nunca fez. O mediador tomou nota, mas antes que pudesse intervir, Carlos soltou um comentário que fez o ar na sala congelar. Você acha que ela era perfeita, não é? Ele soltou uma risada amarga. Sua mãe tinha segredos, Pedro. Coisas que ela nunca contou a ninguém, especialmente a você. Pedro franziu o senho, confuso. Do que você está falando? Carlos se inclinou para a frente, o olhar predatório. Cecília não era a santa que você pensa. Ela fez escolhas ruins, coisas que colocaram você em perigo. Pergunte ao Rafael, ele sabe. O silêncio que se seguiu foi cortante. Pedro olhou para Rafael, esperando uma explicação, mas Rafael parecia tão surpreso quanto ele. Eu não sei do que ele está falando, disse Rafael, tentando manter a calma. Mas se Cecília fez escolhas difíceis, tenho certeza de que foi para proteger você, Pedro. Carlos soltou outra risada curta. É isso que ele quer que você acredite. Mas eu sei de coisas, garoto. Coisas que você deveria saber também. Então, se quer a verdade, talvez seja melhor ouvir de mim. Pedro, com o coração disparado, olhou para Carlos e depois para Rafael. Se há algo que eu preciso saber sobre minha mãe, disse ele finalmente, eu quero ouvir agora, tudo. Pedro sentia o peso das palavras de Carlos reverberarem na sala. O silêncio estava carregado, tão denso que parecia sufocante. Ele olhou para Rafael, buscando respostas, mas tudo o que viu foi uma mistura de surpresa e confusão no rosto dele. O avô, por outro lado, tinha um sorriso vago e perigoso.
como se estivesse saboreando a tensão que havia criado. O que você sabe sobre a minha mãe? Pedro perguntou a Carlos, a voz baixa e firme. Carlos cruzou os braços, inclinando-se levemente na cadeira. Cecília fez escolhas ruins, Pedro. Ela se envolveu com pessoas que não prestavam, fez coisas das quais eu sei que ela se arrependia. Mas, acima de tudo, ela sabia que não podia te proteger sozinha. Pedro franziu a testa, os punhos cerrados. Ela fez o melhor que podia. Não importa o que ela tenha feito, ela era minha mãe, e eu não vou deixar você manchar a memória dela. Você acha que sabe tudo, garoto? Carlos rebateu, o tom desdenhoso. Ela te amava, claro, mas o amor dela não te protegeu de nada, não é? Você ainda acabou comigo. Rafael levantou-se abruptamente, o olhar frio e fixo em Carlos. Chega, disse ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Você não está aqui para manipular Pedro ou usar o passado contra ele. Cecília fez o que pôde, e se você não tem algo construtivo a dizer, é melhor parar por aqui. Carlos riu, mas não respondeu. Rafael voltou o olhar para Pedro, suavizando a expressão. Pedro, o que quer que tenha acontecido no passado, sua mãe fez escolhas difíceis para te proteger. Isso eu posso garantir. Nada do que seu avô disser vai mudar isso. Pedro estava parado entre os dois, sentindo as emoções se acumularem como uma tempestade em seu peito. Ele queria gritar, chorar, fugir, mas sabia que fugir não resolveria nada. Eu só quero saber a verdade, disse ele finalmente, a voz quase quebrando. Depois que Carlos saiu do tribunal, deixando o ambiente mais leve, Pedro permaneceu em silêncio enquanto Rafael e Diana o levaram de volta ao abrigo. Ele precisava de tempo para processar tudo. Quando chegaram, ele foi diretamente para o quarto, fechando a porta atrás de si. Rafael e Diana ficaram na sala, trocando olhares preocupados. Ele está lutando contra muita coisa, disse Diana, servindo 2 copos de chá para ambos. Eu sei, respondeu Rafael, sentando-se pesadamente no sofá. Mas ele precisa saber que estamos aqui, não importa o que aconteça. Horas depois, Pedro saiu do quarto, segurando um envelope nas mãos. Ele encontrou Rafael sozinho na sala, olhando pela janela. Você sabia que a minha mãe estava em apuros? Perguntou Pedro de repente. Rafael se virou surpreso pela pergunta. Não, tudo que eu sabia era que ela tinha se afastado, e eu nunca soube por quê. Você acha que ela me deixou com o meu avô porque ela não me queria? Não, respondeu Rafael imediatamente, a voz firme. Eu acredito que ela estava tentando te proteger, mesmo que isso significasse tomar decisões difíceis, mas você nunca foi um fardo para ela, Pedro. Pedro ficou em silêncio, segurando o envelope com mais força. Eu passei tanto tempo pensando que se ela me amava, ela deveria ter ficado, mas talvez ela estivesse fazendo o que achava certo. Rafael deu um passo à frente, mas parou quando viu Pedro estender o envelope para ele. O que é isso? Pedro hesitou antes de responder. É uma foto dela comigo. Eu a guardo desde que era criança. No verso, ela escreveu algo. Eu não conseguia entender antes, mas acho que agora faz sentido. Rafael pegou o envelope com cuidado, abrindo-o lentamente. Ele tirou a foto e a virou, lendo a mensagem escrita à mão no verso. Pedro, você é o meu mundo. Tudo o que faço, faço por você. Um dia você entenderá. Rafael sentiu as lágrimas se acumularem enquanto lia. Ele olhou para Pedro, que estava parado, os braços cruzados, tentando parecer indiferente, mas falhando. Ela te amava mais do que tudo, Pedro, disse Rafael, a voz embargada. E agora eu entendo que tudo o que ela queria era que você tivesse uma chance de ser feliz. Pedro olhou para ele, os olhos brilhando com emoção. Eu quero acreditar nisso, mas ainda é tão difícil confiar nas pessoas. Eu sinto que se eu confiar, vou me machucar de novo. Rafael se aproximou e colocou uma mão firme no ombro de Pedro. Confiar é difícil, eu sei, mas você não precisa fazer isso sozinho. Nós vamos trabalhar nisso juntos, um dia de cada vez. Pedro finalmente assentiu, um pequeno gesto, mas cheio de significado.
Ele não sabia se estava pronto para se abrir completamente, mas algo em Rafael e Diana o fazia querer tentar. Pedro sentou-se ao lado de Rafael e murmurou: talvez ela estivesse certa. Talvez eu possa entender um dia. Mas eu preciso que você me prometa que não vai me abandonar. Rafael segurou a mão de Pedro, olhando-o nos olhos. Eu prometo, Pedro. Estou aqui para ficar. A neve caía suavemente, cobrindo a cidade com um manto branco que refletia as luzes cintilantes de Natal. No abrigo, um pequeno pinheiro decorado com enfeites simples brilhava no canto da sala. Diana ajeitava os últimos detalhes da mesa, decorada com pratos quentes e velas, enquanto Rafael pendurava uma guirlanda na porta. Pedro estava em seu quarto, sentado em sua cama com um envelope nas mãos. Ele o encarava como se pesasse toneladas, embora soubesse exatamente o que queria fazer com ele. Respirou fundo, sentindo o frio da janela ao lado. Por tanto tempo, ele havia carregado mágoas e dúvidas. Agora, parecia certo tentar algo novo. Na sala, Rafael ajeitou uma poltrona perto da lareira improvisada que aquecia o ambiente. Ele olhou para o relógio. Estava quase na hora de jantar e Pedro ainda não havia saído do quarto. Ele está bem? Perguntou Diana, colocando a última travessa na mesa. Rafael deu de ombros, mas o rosto revelava sua preocupação. Acho que sim. Ele só precisa de tempo. Diana colocou uma mão em seu braço. Hoje é um dia especial. Não importa o que aconteça, só o fato de estarmos juntos já significa muito. Rafael sorriu, grato pelo apoio constante de Diana. Finalmente, Pedro apareceu na porta da sala. Ele estava vestido com a mesma jaqueta velha que sempre usava, mas havia algo diferente em sua expressão, uma mistura de nervosismo e determinação. Ei, olha quem apareceu! Brincou Diana, tentando aliviar o clima. Está pronto para o jantar? Pedro assentiu, mas não se moveu imediatamente. Ele segurava o envelope com força, quase amassando-o. Rafael notou o gesto e inclinou a cabeça. Tudo bem, Pedro? Pedro respirou fundo e deu alguns passos para frente. Ele estendeu o envelope para Rafael, que o pegou com cuidado, sem saber o que esperar. É para você, disse Pedro a voz baixa. Rafael abriu o envelope devagar. Dentro estava a foto de Cecília e Pedro, a mesma que o garoto havia mostrado dias antes, mas agora acompanhada de um pequeno bilhete. Rafael o leu em silêncio e seus olhos se encheram de lágrimas. Feliz Natal, papai. Rafael ergueu os olhos para Pedro, incapaz de segurar a emoção. Pedro, você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Antes que Pedro pudesse responder, Rafael o puxou para um abraço apertado. Pedro ficou rígido por um momento, mas então relaxou, permitindo-se ser envolvido pelo calor daquele gesto. Diana observava a cena, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabia o quanto aquele momento era significativo, não apenas para Pedro e Rafael, mas para todos eles. Aproximou-se e colocou uma mão no ombro de Pedro, sorrindo enquanto ele olhava para ela. Eu não sei se estou pronto para tudo isso, admitiu Pedro, sua voz quebrando um pouco. Mas quero tentar. Isso é tudo que precisamos, disse Rafael, ainda segurando Pedro como se temesse que ele desaparecesse. Eles se sentaram para o jantar, o ambiente finalmente leve e cheio de risadas. Diana serviu generosas porções de comida, enquanto Rafael contou histórias engraçadas de sua juventude. Pedro ouviu, rindo ocasionalmente, mas principalmente observando a dinâmica entre Rafael e Diana. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que poderia ser descrito como pertencimento. Depois do jantar, os três se reuniram perto da lareira. Diana entregou presentes simples, um livro para Pedro, que ele aceitou com um sorriso tímido, e uma gravata nova para Rafael, que a recebeu com uma expressão divertida. Não acredito que ainda estou usando gravatas velhas, brincou Rafael, arrancando uma risada de Pedro. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo o mundo em uma calma serena. Pedro olhou pela janela, seu reflexo misturando-se com a paisagem. Ele sabia que ainda tinha muito a trabalhar dentro de si, mas naquele momento ele estava em paz.
Rafael se aproximou, colocando uma mão no ombro de Pedro. O que está pensando? Que talvez, só talvez, eu possa ter encontrado um lugar onde eu pertenço, respondeu Pedro, olhando para Rafael. Rafael sorriu emocionado. Você sempre pertenceu, Pedro. Só precisava de tempo para perceber isso. Diana juntou-se a eles, abraçando Pedro de lado. A verdadeira família é aquela que a gente escolhe, e nós escolhemos você, Pedro. Sempre. Enquanto a neve continuava a cair lá fora, os três ficaram juntos perto da lareira, conversando e compartilhando histórias. Não era apenas uma celebração de Natal. Era o começo de uma nova vida, uma onde o perdão e o amor haviam encontrado espaço para crescer. E aí, o que você achou da história? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até breve!